Gente, boa noite. Alguns minutinhos atrasada. Mas estamos começando mais uma live do Orientando Famílias. A nossa última live antes do nosso retiro querido, onde a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre 3 perguntas que precisam ficar ali ecoando na cabeça de vocês, né? Quando vocês estão trabalhando com pais separados, tá? E aí, desde o primeiro atendimento e quanto tempo for necessário, vocês precisam estar antenados, né? Principalmente quando eles vêm com essa pergunta, né? Olha, a gente não sabe mais o que fazer, né? Essa é a nossa configuração, esse é o nosso contexto, o comportamento da criança é esse, e a gente já não sabe mais o que fazer. Na verdade, essa demanda é uma demanda muito comum em orientação parental, né? Do tipo, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Mas é uma pergunta que especialmente quando ela vem dessa dupla parental que já não tem ou nunca teve, né? Ou não tem mais o vínculo conjugal, ou quando eles estão em conflito, né? Ainda por cima, muitas vezes estão em conflito. Essa é uma pergunta que a gente precisa conduzir aí de uma forma mais específica. Então é um pouquinho sobre isso que eu vou conversar com vocês. Então vão se achegando o tema da live. Eu vou chamar de 3 perguntas internas para vocês saberem que tem que estar dentro da cabecinha de vocês. Não necessariamente vocês vão fazer isso essas perguntas para os pais, tá? Quer dizer, existe uma forma de fazê-las e eu vou ensinar para vocês hoje. E vamos começar conversando. Só falando aqui das minhas regrinhas. Brincadeira, não tem regra não. Só porque eu gosto quando vocês interagem, tá? E eu fico mais animada, e eu fico mais empolgada. Então, se vocês querem extrair, vou dar uma dica sobre como lidar comigo. Se vocês quiserem extrair bastante conteúdo de mim, é só vocês ficarem aqui me perguntando, tá? Que eu adoro responder. Podem, claro, preservando aí o sigilo dos casos de vocês, podem colocar dúvidas de casos de vocês também. Então, vamos lá, né? Eu tô, mais uma vez, contextualizando, algumas pessoas entraram agora. Seguinte, os pais chegam pra vocês com a seguinte questão: o que eu faço com o meu filho? Essa é uma demanda muito comum, né? Quando a gente trabalha com orientação parental ou quando a gente atende criança e adolescente, né? Eu não sei mais o que fazer com meu filho, o que eu faço com meu filho. Pode parecer um pedido de ajuda, e até a página 2, mas é uma pergunta um pouquinho mais que a gente precisa ser mais cuidadosas, né? Quando essa pergunta parte, então, aí, de uma dinâmica familiar em que esses pais estão separados, né? Em que, enfim, aí a gente vai ter várias configurações possíveis. Pais separados que já recasaram, pais separados que acabaram de separar, pais que estão se separando, pais que estão brigando. E essa análise é importante. Não dá pra gente tratar essa pergunta, o que eu faço com meu filho, como se eu tivesse... Não dá pra eu tratar essa pergunta da mesma forma com todas as famílias. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, tá? Por isso que quando a gente começa ali um processo com os pais, a gente precisa e a gente orienta, né? Que vocês façam, além da anamnese, que vocês tenham um olhar muito específico, muito cuidadoso para a dinâmica familiar. Para os nossos alunos, a gente desenvolveu um esquema que a gente chama de esquema diagnóstico da dinâmica familiar, que é exatamente essa ferramenta, esse instrumento que nos permite contextualizar esta pergunta, tá? Então, que é o que eu faço com meu filho. Na live de hoje, então, eu vou trazer, a partir desta pergunta dos pais, que perguntas o psicólogo precisa estar o tempo inteiro se fazendo, ou que pergunta o tempo inteiro precisa estar ecoando na cabeça do psicólogo quando ele recebe essa demanda. Quando ele recebe essa demanda num contexto de uma família em litígio ou de uma família em conflito, em que essa coparentalidade ela é exercida em casas diferentes. Que 3 perguntinhas são essas? Pelo menos essas 3 precisam ficar ecoando na cabecinha de vocês. Então peguem papel e caneta para vocês irem anotando, tá? Ah, muito obrigada, Derli.
Elogios são bem-vindos também. Perguntas e elogios a gente agradece. Críticas também, né? Mas assim, com respeito, a gente maneja bem também, tá? Então, primeira pergunta que vocês precisam se fazer. Não é para vocês perguntarem isso para os pais, não, pelo amor de Deus. É na cabecinha de vocês. De onde vem essa pergunta? De onde vem essa pergunta, o que eu faço com o meu filho? Né? Porque, como eu estava falando antes, ela pode parecer um pedido de ajuda, mas muitas vezes também é um pedido de validação, é uma forma de demonstrar que esses pais estão esgotados emocionalmente, desgastados da própria dinâmica daquela relação coparental, estressados, com burnout, adoecidos, que estão com uma percepção subjetiva de que eles não dão conta daquela experiência. Então a pergunta, o que eu faço com meu filho? Nem sempre, e na maioria das vezes, tá? Para quem é nosso aluno, a gente bate nessa tecla, na maioria das vezes, não vai ser uma pergunta para a qual você, psicólogo, precisa ter uma resposta pronta. Então, essa insegurança de vocês, por isso que a gente fala muito aqui, vocês vão nos ouvir falar o tempo inteiro. Insegurança, a gente combate com metodologia de trabalho. Se eu tenho método para trabalhar, eu não fico mais insegura. Porque quando vocês trazem pra gente assim, ai, Fabrícia, Fabiana, eu não, eu tenho medo de chamar os pais pro processo, porque eu tenho medo do que eles vão perguntar, eu tenho medo de começar a trabalhar com orientação parental, porque eu tenho medo de não ter respostas. É porque vocês, por algum motivo, desenvolveram essa crença de que as perguntas dos pais precisam ser respondidas objetivamente, como se elas também não fossem, assim como todas as perguntas que outros pacientes nos trazem em outros contextos, como se elas também não fossem, em alguma medida, pedidos de socorro, pedidos de ajuda. Então, nesse caso, assim, o que eu faço com meu filho? Pode ser uma forma de, como eu estava falando, de mostrar para vocês que falta para eles habilidades parentais positivas, que falta repertório, que falta estratégia, que falta habilidade de autorregulação, que falta, ou, como eu estava falando, que eles estão adoecidos no sentido de desgastados, de estressados, né? E aí a gente poderia encaixá-los talvez ali naquelas, né, dentro de um estresse parental ou até de um burnout parental, com uma percepção de que não são capazes de lidar com a criança ou com o desafio ali, por exemplo, de dividir uma convivência, a convivência com aquela criança com outra pessoa, né, de administrar essa vidinha da criança entre duas casas, por exemplo, tá? Ou, num cenário de maior complexidade, essa pergunta, especialmente falando de pais separados, essa pergunta ela pode ser uma tentativa, anotem isso, essa pergunta pode ser uma tentativa de disputar território na narrativa conjugal. Duvido que vocês tenham pensado que essa pergunta poderia representar isso. Mas, na nossa experiência, a gente percebe que sim. Que às vezes essa pergunta, olha, eu não sei mais o que fazer com esse menino, ou com essa criança, ou com esse adolescente, eu não sei mais o que fazer, muitas vezes também pode ser uma tentativa mais ou menos consciente, é que a gente não vai julgar, num primeiro momento, não vai fazer esse juízo de valor, se eles estão tentando nos manipular, enfim. Mas pode ser uma tentativa de disputar, sim, território na narrativa ali da coparentalidade. Eu falei narrativa conjugal, mas na narrativa da coparentalidade, tá? Isso é importante a gente estar atento. Então percebam, gente, o quanto é importante a gente fazer desde o início uma boa formulação de caso, preferencialmente com ferramentas que nos apoiem nisso. A gente está aqui para ajudar vocês, temos várias. Com ferramentas que nos apoiem nisso, nessa avaliação inicial, para que a gente consiga se fazer essa pergunta: de onde vem essa queixa? De onde vem essa demanda? De onde vem essa demanda que eles estão direcionando, essa demanda de solução que eles estão direcionando para mim? Qual é o contexto
dessa demanda. E aí eu quero trazer para vocês, a partir dessa primeira pergunta que precisa ecoar na cabeça de vocês, uma reflexão clínica, que é, antes de vocês responderem uma demanda como essa, o que eu faço com meu filho que faz birra, o que eu faço com meu filho que tá resistindo a ir para casa do pai? O que eu faço com meu filho que agora resolveu que não quer mais ir para casa da mãe? Ou que reclama que na casa da mãe acontece sei lá o quê? Ou que quer passar mais dias aqui? Antes de responder, antes de se descabelar para responder isso, de ficar nervoso, de ficar nervosa, se perguntem qual é o lugar desta queixa, desta pergunta, naquele sistema familiar. Por isso que vocês precisam fazer o esquema diagnóstico da dinâmica familiar. Fabrícia, não sei fazer isso. Tá bom. A gente não é nosso aluno de vocês, a gente não sabe fazer isso. Você vai ter uma oportunidade no sábado para aprender a fazer. Quem tiver inscrito no retiro, eu vou ensinar, eu mesma, euzinha, vou ensinar para vocês tanto a teoria, tá, do esquema, quanto a prática dele aplicada a um caso clínico de separação de pais, para que vocês consigam aprender a fazer esse esquema diagnóstico. Ele é bem importante para eu entender o lugar desta pergunta. De onde está vindo esta bendita dessa pergunta? Ou que intenções ou dificuldades essa pergunta denuncia, certo? Aqui, na nossa formação, na nossa metodologia de trabalho, ninguém se afoba, ninguém passa sufoco, tá bom? Ninguém se afoba, desesperado, achando que tem que responder de imediato a demanda dos pais. É processo clínico. Processo clínico a gente não fica respondendo. O paciente chega pra você, se ele não fosse pai e mãe, e ele chegasse pra você e falasse assim, deixa eu ver aqui, sei lá, Derli, Lucilene, Di, Rafaela, Fabiana, Gabriel, o que eu faço na minha vida? Eu saio do trabalho ou não saio do trabalho? Concorda que se não fosse nesse contexto da parentalidade, vocês não responderiam objetivamente essa pergunta? Vocês desdobrariam essas perguntas? Mas eu não sei por que cargas d'água. Quando essas perguntas vêm dos pais, vocês acham que vocês têm que responder. E aí, na verdade, eu sei. Vocês acham que vocês têm que responder porque ninguém, ou pouca gente, ou quase ninguém, disse pra vocês que o trabalho com os pais, ele também pode ser, e ele deve ser, clínico. Porque a parentalidade, ela é um fenômeno, ela é uma experiência subjetiva. Eu sempre gosto de trazer essa definição aqui, porque eu nunca sei se vocês já me ouviram falar disso. A parentalidade, ela é vivida como um processo. Embora ela tenha um nome, né, substantivo seja esse, ela é vivida como um processo, tá? Que a gente chama de processo de parentalização. Logo, como todo processo, ele tem altos e baixos, ele tem idas e vindas, ele tem lacunas, ele tem dificuldades, ele precisa, muitas vezes, de suporte para acontecer, de aprendizagem, daquilo que não foi aprendido antes. Então, nesse contexto, é que é muito, muito, muito importante que vocês saibam, não se afobem para responder, assim como vocês não se afobariam para responder se essa pergunta viesse de outro paciente num outro contexto clínico. Então, comecem a enxergar os pais como sujeitos da clínica de vocês. Igualmente. Mas ele só trouxe o filho. Ele só trouxe o filho não, né, gente? Ele trouxe um elemento bastante importante daquele sistema e sobre o qual ele tem muita influência, considerando a posição que ele ocupa. Quem já estudou teoria do apego vai entender, né, por que o vínculo com os cuidadores é um vínculo de uma outra ordem, tá? Então, o quanto que a gente busca, né, e o quanto que a gente acaba buscando vínculos semelhantes ao longo, ou semelhantes ou opostos, dependendo do tipo de vínculo de apego que a gente teve na nossa infância. A gente modela muito esse padrão de apego nas nossas outras relações, porque é um vínculo de uma outra ordem. Então, sim, os pais precisam ser sujeitos da clínica de vocês. Se vocês não sabem como, aí a gente tá aqui para resolver esse problema. Com muito carinho, tá? Bom, vamos para a segunda pergunta, então. Então, essa é a primeira pergunta, que é basicamente assim: qual é o lugar, né, dessa queixa, dessa demanda nesse sistema familiar? E eu consigo responder essa pergunta, por exemplo,
utilizando o esquema diagnóstico da dinâmica familiar que a gente vai ensinar para vocês no retiro. Beleza, segunda pergunta. Esse pai e essa mãe que está me trazendo esta dúvida, ele tem consciência do seu papel parental? Vou repetir. Esse pai e essa mãe que está me trazendo essa dúvida, que está me dizendo não saber o que fazer com esta criaturinha e com a própria situação da coparentalidade deles, eles têm consciência do que eles estão fazendo no rolê? Sendo bem mais, né, específica, tá? Como assim, Fabrícia? Eles não sabem que eles são pai e mãe? Sabem. Sabem, né? Parece que sim. Parece que eles registraram a criança lá. Só que o que é ser pai e mãe para cada um, exatamente porque é uma experiência subjetiva, ela não tem um modelo único. Então, a gente tem parâmetros legais, a gente tem parâmetros de saúde, né? A gente tem ali, por exemplo, OMS dizendo para amamentar, para sei lá o quê, para, né, botar de dormir de um jeito ou de outro. A gente tem expectativas sociais, mas a gente não tem um único modo de ser pai e mãe. Então, dentro do estudo da parentalidade, dentro da nossa abordagem, a gente vai falar de vivências subjetivas no exercício da parentalidade, porque elas são múltiplas. Uma mãe com um transtorno de ansiedade, ela tem condições diferentes para exercer aquela maternidade. Uma mãe com mais recursos financeiros ou com mais uma rede de apoio mais estruturada, ela vai exercer ali, ela vai poder exercer uma outra maternidade. Uma mãe mais informada, menos informada, com mais filhos, com menos filhos, com uma parceria colaborativa, é completamente diferente da outra que, por exemplo, é a mãe solo. Então, as vivências subjetivas no exercício da parentalidade, elas são múltiplas. Então, a gente precisa se perguntar num primeiro momento, se eles têm consciência do que eles estão fazendo ali. Ou se eles estão, né, e avaliar se eles estão fazendo isso do automático. Que muitas vezes eles estão. Principalmente quando eles se separam. Porque quando eles se separam, eles não estão, como tudo na vida, né? Ninguém para a vida para resolver um problema. E aí depois vai resolver o outro. Então, eles estão se separando enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão dividindo bens, enquanto a criança está ali se desenvolvendo e entrando em outras fases com outros desafios. Há quem se separe com o filho ali transicionando para a adolescência, por exemplo, vai ser uma outra vivência, né, subjetiva. Então, eles não param a vida para poder viver aquele momento. Então, eles estão muito desorganizados. É possível que eles estejam, de fato, muito desorganizados internamente e que estejam tocando a coisa com a barriga, né? Que estejam tocando a coisa com pouca consciência. Então, e por quê? Por que essa pergunta é importante? Principalmente quando esses pais são separados. Porque muitos pais em processo de separação, ou que estão separados e que ainda mantêm ali um nível significativo de conflito, eles se relacionam com a criança ou com o adolescente como se ainda estivessem competindo, né? Como se eles estivessem competindo com o ex, com a ex. Então, muitas vezes já não existia uma parentalidade colaborativa no contexto da conjugalidade. E quando eles se separam, eu sempre trago essa ideia aqui para vocês, né? E quando eles me procuram antes de se separar, eu trago essa verdade para eles, que é o seguinte: você não vai se livrar do seu ex ou da sua ex, né? Não se você quiser exercer uma coparentalidade saudável. Não se você for priorizar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Por quê? Gente, assim, eles têm uma expectativa de que eles vão se separar, tipo assim, tô livre desse catiço, tô livre dessa catiça, tô livre dessa louca. Se você tem filho, você não tá tão livre assim. A não ser que você abandone, a não ser que, né? Mas não está tão livre assim. Porque o mínimo de comunicação respeitosa e colaborativa vai precisar existir. E no retiro eu vou trazer um caso clínico bem interessante para ilustrar isso, tá? Com propostas de solução para essa questão especificamente, que é essa crença
essa fantasia de que ao romper o subsistema conjugal, meus problemas todos estão resolvidos. Mas eu rompi o subsistema conjugal. Eu não tenho como romper, ou eu não deveria, né, romper, o subsistema coparental. Ou seja, eu divido um projeto com essa pessoa. Eu divido um projeto parental com esta outra pessoa, que muitas vezes agora eu parei de gostar, que eu comecei a ver todos os defeitos da vida, que não só parei de gostar, como dependendo da situação, eu passei a odiar. Então, como é que eu organizo todas essas emoções para ainda assim atuar, e a palavra é essa, por isso que eu tô falando de função parental, para eu atuar nesse subsistema de uma forma que seja saudável para o meu filho, para minha filha, que garanta as condições de desenvolvimento. É um desafio absurdo. Vocês entendem por que essas pessoas precisam de vocês? Essas pessoas não precisam... Essas pessoas que eu tô falando aqui agora, nesse momento, o caso que eu vou trazer no sábado, não precisa... Até precisa para se resguardar. Mas na prática cotidiana mesmo, quando a gente tá falando de coparentalidade saudável, eles não precisam de advogado, eles não precisam de educador parental, eles precisam de um psicólogo, tá? Eu vou ser bem direta e reta aqui, porque eu falo isso pros meus colegas advogados do IBDFAM, tá? Do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Eu falo, olha, quando a gente tá falando assim, vocês ali na frente do juiz não garante efetividade no sentido de porque assim, pode vir a decisão judicial, olha só, a guarda vai ser compartilhada, a convivência vai ser dividida. Essa é a decisão. Mas como eu sustento esta decisão na prática? Como é que eu sustento? Não é o campo do direito que vai garantir isso. A gente garante a decisão, a gente garante o cumprimento, né? Se esses adultos não estão se entendendo, a gente garante ali o cumprimento da divisão. Mas a gente não garante presença, a gente não garante afeto, a gente não garante habilidades parentais positivas, o juiz não consegue garantir isso. E nem me venha com história de educador parental vomitando regra em cima desses pais, que também não vai funcionar. Façam isso, façam aquilo, sejam mais pacientes, incluam a criança, não exponham a criança ao conflito. Gente, não vai rolar, tá? Não vai rolar prescrição nesses casos. Nesses casos, que é os casos que eu trabalho, que é os casos que vocês precisariam estar trabalhando, inclusive cobrando bem por isso, tá? Como psicólogas e orientadoras parentais, é um psicólogo que precisa dar conta disso. Por quê que é um psicólogo? Porque tem manejo de emoção, porque tem compreensão diagnóstica da dinâmica familiar. Não é só uma leitura classificatória da dinâmica. Ah, pais autoritários, pais permissivos. Não. Pais em conflito. Não é uma leitura classificatória. É uma leitura psicodinâmica. O que está acontecendo ali? Como essas pessoas interagem? E eu vou mostrar isso para vocês no sábado. Como essas pessoas interagem umas com as outras, como elas se afetam. Por que na presença da mãe a criança se comporta de uma determinada forma, na presença do pai ela se comporta de outra, quando os dois estão juntos ela se comporta de uma terceira forma, e como é que a gente maneja isso? Me diz quem vai fazer essa costura doida, se não for profissional de psicologia. Eu realmente não conheço, eu não conheço outro profissional com competências clínicas, com competências e com arsenal teórico para fazer o manejo. Então, se vocês não estão fazendo isso, temos um problema. Temos um problema de que a demanda não está sendo adequadamente absorvida, né, conduzida. E temos um problema para vocês também, que eu acho que vocês estão deixando... Posso ser bem... Eu sou muito verbo aberto, mas vocês estão deixando dinheiro na mesa. É isso. O pessoal do marketing fala assim, tá? Eu tenho feito muitos cursos de empreendedorismo e a galera fala assim, vocês estão deixando dinheiro na mesa. É isso, vocês estão deixando dinheiro na mesa. O que eu tô querendo dizer? Vocês estão perdendo a possibilidade de fazer um trabalho mais consistente, mais relevante, oferecer um cuidado integral para essas famílias e, consequentemente, cobrar bem por isso, tá? Então, a gente tem um outro ponto quando a gente se pergunta se eles têm consciência ou não desse papel parental, que é, a gente precisa ter cuidado, porque quando eles estão se separando, quando eles estão separados e se sentem sobrecarregados, se sentem capazes de lidar com a situação, é natural que eles
levem a criança ou levem o adolescente para o psicólogo e falem, ó, também não sei mais o que fazer com essa criança, né? Dá um jeito, deixa eu terceirizar aqui um pouco alguma coisa, né? Essa parte emocional que eu não sei lidar, deixa eu terceirizar aqui, porque aí eu vou cuidar de outras coisas que eu preciso cuidar, que é divisão de patrimônio. E não, assim, não. Vocês ficam com raiva disso. Vocês sabem disso. Vocês falam, eu não odeio quando o pai e a mãe jogam a criança aqui, achando que sou eu que vou resolver. Tudo bem, também é legítimo esse sentimento de vocês. Mas assim, o que vocês estão fazendo para evitar que isso aconteça? Uma das formas de a gente evitar que isso aconteça é, por exemplo, trabalhando com o paradigma da parentalidade consciente. Tá? A gente trabalha com isso dentro da nossa metodologia, que é exatamente, ele é um modelo teórico, tá? Que nos ajuda a trazer, que quando a gente aplica na clínica, nos ajuda a trazer esses pais mais a responsabilidade, a tomar decisões com um nível maior de consciência, decisões simples, decisões cotidianas, sabe? Decisões da hora que acorda até a hora que vai dormir, com mais consciência sobre o impacto disso, sobre os filhos, sobre o impacto disso, sobre eles mesmos, o impacto da decisão, sobre eles mesmos, sobre a dinâmica relacional. Então, às vezes, a gente até fala algumas obviedades pra gente, que pra gente são coisas óbvias, mas que pra eles modifica muito e traz e aumenta esse nível de consciência. Então, uma vez eu falei pra um pai assim, olha, vocês... só que, basicamente eu falei pra eles, vocês romperam o subsistema conjugal, mas não o coparental. Eu disse isso, mas só que não, né? Só que numa linguagem mais acessível pra ele. Eu falei, olha, vocês já não são mais marido, né, e esposa, mas vocês continuam sendo a família dessa criança. E quando você apoia essa mãe, quando ela te liga e pede, mesmo sendo o dia dela, ela te pede para, por exemplo, buscar a criança na escola, eu sei que na sua cabeça você pensa que ela não se organizou, né, e agora eu que tenho que ir. Mas você não está pensando que ela está te dando mais uma oportunidade de ir até a escola e pegar a sua filha. E vir no trajeto da escola para casa, trocando ideia com a sua filha. Vocês continuam sendo a família dessa criança. Você prefere que ela peça para você buscar a criança na escola no dia que ela não puder? Ou você prefere que ela peça a um estranho? E aí ele desconcertou. Ele falou, gente, nunca pensei por esse lado. Nunca pensei que quando, né, que não é sobre ela não tá fazendo a parte dela. Até pode ser. Mas assim, será que vale esta briga? Se no final das contas, eu quero ter esse tempo de convivência maior com a minha filha? Ou então, quando você traz essa reflexão, esse pai e essa mãe tem que admitir que nem quer. Entende? Sabe aqueles pais que estão brigando, mas que no fundo não quer conviver porcaria nenhuma? Quando você faz essa pergunta, eles também são obrigados a admitir que eles estão brigando um com o outro. Eles não estão brigando de fato para ter uma convivência com essa criança. E aí a gente consegue ir por um caminho de intervenção ou por outro. Então essas perguntas precisam ser feitas. Elas precisam ecoar na cabeça de vocês e elas precisam ser transformadas em perguntas reflexivas, né, para esses pais. Então, uma reflexão clínica que eu trago, tô lendo aqui o meu roteiro para não esquecer de falar nada para vocês, esse responsável compreende o que se espera dele como pai, como mãe, neste momento que está sendo vivido por eles e por essa criança? E se ele não compreende, se você chegar à conclusão, por exemplo, que ele não compreende, aí você precisa trabalhar essa base antes de você propor qualquer intervenção prática. Percebam que até agora eu não respondi a pergunta objetiva deles, que é o que eu faço com meu filho? Não. Porque eu estou trabalhando clinicamente essa pergunta. A gente precisa trabalhar, a gente não pode ficar afoito para ensinar um monte de estratégia educacional, porque senão a gente está plantando num terreno que não é fértil. E aí todo mundo sai frustrado. Aí vem vocês, né, chamando a gente no direct, botando na caixinha de pergunta, o que é que eu faço quando os pais não seguem as minhas orientações? Né? Não sei mais o que fazer, porque os pais não seguem as minhas orientações. E aí eu pergunto para vocês se vocês estão em que tipo de solo essas orientações elas estão sendo plantadas, tá? A gente precisa trabalhar a base. E a gente precisa entender o quanto de consciência eles têm do que eles estão fazendo e de como eles estão fazendo.
Porque no olho do furacão, sobretudo num contexto de litígio, de conflito, no olho do furacão, gente, as pessoas estão fazendo o que tá dando pra fazer. E não tô dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça deles e deixar a criança lá sofrendo. Mas eu tô refletindo com vocês qual é o papel de vocês nessa história toda. Aqui, por exemplo, eu tô trazendo essas perguntas, elas podem ser feitas ali, aqui, né, para eles, né, essas reflexões já podem ser trazidas para eles já desde os primeiros atendimentos, principalmente se vocês estão fazendo atendimentos separados, né? Esses pais estão em conflito, os primeiros atendimentos normalmente a gente faz separado. Então vocês podem já ir trazendo essas perguntas desde o início. E aí a gente vai gastar um tempo maior nos 2 primeiros níveis ali de intervenção da nossa metodologia. Quem aqui já nos ouviu falar, a gente sempre fala dos níveis de intervenção. É um conteúdo, digamos assim, dos mais básicos, mas não básicos porque são simples. É básicos porque são basilares, né? Dos mais centrais da nossa metodologia, que são os 5 níveis de intervenção em OP. E os 2 primeiros são os que a gente vai gastar muitas vezes um tempo maior quando a gente está querendo trazer esse nível de consciência. Fabrícia, mais uma vez, não sei do que é isso, não sei o que é esquema diagnóstico, não sei o que são os 5 níveis. Sábado você vai aprender. Fazendo merchan mais uma vez, não percam essa oportunidade. No sábado, no retiro, vocês vão aprender sobre os 5 níveis de intervenção e é essa live que vai fazer muito mais sentido. Eu vou gastar um tempo maior nos 2 primeiros níveis. Então, a gente vai, na parte da manhã no retiro, ensinar a parte teórica dos 5 níveis e na parte da tarde eu vou aplicar, vou mostrar pra vocês. Tá, peguei o caso aqui e como é que eu aplico os 5 níveis nesse caso? Já na primeira sessão. Gente, trabalhar com método é um negócio que muda a vida. Que traz qualidade de vida para o profissional de psicologia. Sobretudo quando a gente pega os casos mais complexos. Então, quem quer entender melhor sobre como aplicar a nossa metodologia especialmente, né, nessa temática de pais separados, pais em conflito, precisa estar no retiro no próximo sábado, um evento imersivo. Ou seja, é o dia inteiro com a gente nessa energia aqui para mais, tá? Eu tô com uma dor na coluna enorme aqui, mas eu juro que eu vou me tratar até sábado pra aguentar ficar sentada e empolgada com vocês. Vamos então pra terceira pergunta, né? Porque eu me empolgo e a gente já são 8h40. Vamos lá, recapitulando pra quem entrou no meio da live, tá? A gente tá aqui conversando sobre quando os pais chegam pra vocês com a demanda do que eu faço com meu filho. Não sei mais o que fazer com este ser humano que eu pari, que eu gerei, que eu cuido, tá? Especialmente num contexto de pais separados, mas não necessariamente, não apenas, eu tô sugerindo aqui que vocês se façam pelo menos 3 perguntas que conduzam o atendimento de vocês, né? Para que abram caixinhas de outras perguntas para fazer esses pais. Então, de onde vem essa pergunta? Vocês precisam contextualizar essa pergunta. Esse pai e essa mãe têm consciência do papel parental. E a terceira pergunta é: essa eu gosto muito, gente. Essa eu acho que essa aqui é um ourinho que eu vou entregar agora. Essa é bem um ourinho que eu vou entregar agora. Se liguem, prestem atenção, não saiam da live. O que precisa ser protegido nessa escuta que eu tô ofertando? Então, quando eles me trazem essa pergunta, considerando lá a primeira pergunta que eu sugeri pra vocês, né? Quando eles trazem essa demanda, considerando a primeira pergunta que eu fiz lá pra vocês, que era: de onde vem, né? De onde que tá vindo isso? O que essa demanda deles denuncia? Então, é uma falta de habilidade, é uma vulnerabilidade, é um adoecimento? Dependendo da resposta a essa pergunta, eu faço essa também, que é: diante disso, o que precisa ser protegido nessa escuta? Por quê? Porque pais separados, eles trazem versões diferentes. Os casados já trazem. Então, quem é nosso aluno sabe que tem um negócio que a gente faz sempre quando a gente está atendendo os pais casados em conjunto, que um tá falando, sempre tem um que fala mais, né? E claro, eles não vão falar juntos, então tem alguém que começa. Nisso que tem alguém que começa, eu, psicóloga, eu tô de olho, eu tô escutando,
mas eu tô olhando as reações do outro também, né? É um trabalho clínico, lembrem-se. Então eu tô olhando as reações do outro, as caras e bocas, eu tô vendo se tá concordando, né? Se tá discordando, se tá passivo diante daquelas afirmações. E assim, normalmente eles têm visões diferentes, mesmo casados, de um mesmo fenômeno. Então, separados, aí... E se tiver conflito, então, eu faço questão de não concordar, né? Eu faço questão, assim... É muito curioso, porque eu trabalho muito, tá? Sim, muito, muito, muito com famílias em conflito. E eu até brinquei hoje. A gente estava fazendo a última reunião penúltima reunião para acertar tudo do retiro, para ficar tudo muito perfeitinho para vocês. E aí eu tava decidindo o caso clínico que eu ia trazer, né? E aí foi muito engraçado, que eu falei com as meninas, a Fabi e a Ju. Eu falei com as meninas, eu falei, gente, o que vocês acham? Eu trago um caso clínico, assim, básico, mediano ou hard? Aí eu fui falar do hard, né? As meninas, não, pelo amor de Deus. Eu acho que o hard nem chega para as pessoas, né? Vamos falar de um nível de complexidade alto, mas não esses seus casos aí. Por quê? Eu trabalho, tá, gente? Eu tô falando aqui de um lugar tanto de autora, digamos assim, né, da metodologia, junto com a Fabiana, e também desse lugar de quem trabalha muito com famílias em conflito, com pais separados. Então, eles vão trazer versões diferentes. Muitas vezes eles querem a mesma coisa, mas eles vão discordar. Às vezes eles estão falando a mesma coisa, eles estão brigando, assim. Sabe assim, aquela coisa do... Cara, mas você tá dizendo a mesma coisa que eu. Então tá de falar, gente, vocês estão dizendo a mesma coisa. Só que com palavras diferentes só pra brigar. É isso que vai acontecer na sua frente. E aí, você precisa saber que isso vai acontecer. Você não vai... Isso vai acontecer, isso é esperado. Mais uma vez, eu tô o tempo inteiro aqui tentando convencer vocês de que isso é trabalho clínico. Não é pra isso, vocês fazerem um juízo de valor sobre isso. Ah, tá vendo? Tá vendo? Não tem condição, não dá pra atender. Cada um tá trazendo uma versões conflitantes. Não, isso é esperado para o fenômeno separação. Isso é esperado em famílias em conflito. Então é como se eu não quisesse atender o paciente ansioso porque ele tá ansioso. Não vou atender o paciente ansioso não, porque ele fica criando... não, ele cria muita história na cabeça dele, né? Os divertidamente dele lá, tudo dá tilt, não dá, eu não vou atender o deprimido porque ele chora muito. Sabe, essa postura vocês acabam tendo em relação aos pais. Não tem condição de atender esses pais porque eles trazem histórias conflitantes, diferentes e divergentes. Pelo contrário, gente, eu vou atender esses pais por causa disso. Assim como eu atendo o ansioso, porque ele tá ansioso. Eu atendo o deprimido porque ele tem sintomas depressivos. Eu atendo a dupla parental em conflito para mediar esse conflito, trabalhar a função parental para que ela possa ser exercida, me colocar ali como suporte à função parental para que ela possa ser exercida de uma maneira saudável, para indiretamente proteger o ambiente de desenvolvimento dessa criança. Faz sentido para vocês? Eu, Fabrícia, atendo pais em conflito porque eles estão em conflito. Senão, não faria sentido. Eu oferecer o meu trabalho, eu precificar o meu trabalho do jeito que eu precifico, se eles estão concordando, se eles estão maravilhosamente bem. Se eles estão maravilhosamente bem, eles não precisam de mim. Eles precisam de mim exatamente porque eles vão trazer versões diferentes, versões conflitantes. E aí, o que eu preciso saber é proteger o foco clínico. Então, não posso esquecer o que eu estou fazendo ali. Por isso que método importa, tá? Eu preciso proteger a escuta da função parental. Eu não posso me perder na disputa. Prestem atenção. Eu preciso proteger a escuta da função parental e não me perder na disputa do subsistema conjugal que foi rompido. Anotem isso. Mantra, pra colar na parede. Entendeu? Não posso me perder. Vocês ficam nervosas, angustiadas, porque o convite é esse, o tempo inteiro da gente se perder naquele negócio que inclusive provocou a separação, ou que fez com que essas pessoas nunca ficassem juntas, né? Porque às vezes, gente, vamos pensar fora da casinha também, né? Existem muitas formas de ser família e mesmo existem casos, muitos casos, que inclusive eu acompanho, de pessoas que tiveram relacionamentos casuais e tiveram filhos, assim. E
que não necessariamente nunca tiveram um relacionamento afetivo, não tem o menor interesse em ter, porém tem um filho. Porém, existe um subsistema coparental sem nunca ter havido um subsistema conjugal. Ou seja, eu preciso manter o foco na escuta da função parental. E eu só consigo fazer isso quando eu sei o que é isso, né? O que é a experiência subjetiva da parentalidade, o que é processo de parentalização, o que é vivência, né? Quais são os desafios no exercício da parentalidade, que mudanças essa experiência provoca do ponto de vista do desenvolvimento humano, inclusive. Isso tem sido cada vez mais estudado no campo das neurociências. Transformações físicas, cognitivas, inclusive, modificações no nível das funções executivas, que são provocadas ali quando, por exemplo, principalmente as mulheres, né? As pesquisas acabam incidindo mais sobre as mulheres, porque por conta da gestação, do puerpério, mas a gente já tem pesquisas bem interessantes e claro, precisam ser ainda reforçadas, né, e mais gente pesquisando sobre essa temática, mas a gente já tem material bem interessante, bem significativo, que aponta aí para mudanças nas nossas funções executivas das mulheres, né, que vão durar aí para muito além do puerpério. E algumas que não vão ser nem revertidas. Mudanças de memória, mudanças na própria capacidade ali de gerir a vida, tá? Então, é muito importante que a gente tenha domínio, que a gente tenha esse conhecimento para que a gente consiga proteger, então, a escuta da função parental. E, principalmente, que é o nosso principal foco, que eu sei que é o de vocês também, e que é a nossa responsabilidade ética, que é proteger o bem-estar, né? O direito dessa criança de se desenvolver num ambiente saudável, o direito dessa criança de ser cuidada, de ser amada, de ser protegida, de não sofrer violência, tá? De nenhuma ordem, tá? Porque quando uma criança fica exposta ao conflito parental, em alguma medida ela está sofrendo violência psicológica. Hoje eu atendi um pré-adolescente que ele falou assim pra mim: pode me perguntar? Eu sei que você quer fazer essa pergunta. Eu falei: que pergunta? Com quem que eu quero ficar? Eu falei: eu não quero fazer essa pergunta pra você. Não acho que essa pergunta deva ser dirigida a você. Não acho que é sua responsabilidade tomar essa decisão. Ele: não, mas eu quero que você faça essa pergunta pra mim. Todo mundo tá fazendo essa pergunta pra mim. Você não vai fazer? Eu falei: você quer que eu faça? Ele falou: eu quero. Eu falei: então eu vou fazer pra você. Com quem que você gostaria de ficar? Ele: claro que é com os dois. Eu falei: imaginei que você responderia isso, porque eu nunca te fiz essa pergunta, porque o que é melhor, o que eu realmente considero melhor para uma criança e para um adolescente é conviver com ambos os pais. E são os adultos que precisam dar conta de resolver como isso vai acontecer. Aí ele: eu também acho. Eu falei: não é? Falei: fica tranquilo que eu vou conversar com eles sobre isso. Mas entendem, assim, que ele vinha ali num ambiente de pressão, exposto a um conflito parental, exposto a pessoas que aí não são só nem pai e mãe, mas assim, avós, tios. Com quem que você quer ficar? Você não quer ficar mais tempo com seu pai? Você não quer ficar mais tempo com a sua mãe? E ele sufocado com aquilo, né? Se sentindo realmente pressionado e violentado em certa medida. Não é um lugar para as crianças ocuparem. Isso é muito diferente. Ah, mas as crianças, Fabrícia, mas as crianças não precisam ser ouvidas? Você não está se contradizendo? Uma coisa é a criança ter voz e ter vez como sujeito de direitos, tá? Então a opinião dela importa, as emoções dela importam. Mas quando a gente fala de tomada de decisão, de responsabilidade sobre tomada de decisão, isso é dos adultos. Nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ser colocado na posição de decidir. Isso só vai acontecer nos casos extremos, gente. Quando existir algum tipo de negligência, de violência. Eu tô falando dentro ali, né, de uma configuração ok de família, ou de adultos ali saudáveis e funcionais. O melhor para uma criança e para um adolescente vai ser sempre conviver com suas figuras de apego. Claro que vai haver, numa dinâmica coparental saudável, que é o que a gente está trabalhando para gerar, para produzir, para contribuir, a gente pode ter flexibilidade. Então isso vai acontecer quase que espontaneamente.
Ah, a gente dividiu aqui os dias, né? E eu vou falar bastante disso no retiro. A gente dividiu os dias, mas, poxa, essa criança foi crescendo, ela fez uma amizadezinha, né? Ela fez algumas amizades no condomínio da mãe ou no condomínio do pai, e ela quer passar um final de semana que seria da mãe, ela quer passar com o pai para encontrar esses amiguinhos. Óbvio que o ideal é que haja flexibilidade nesse sentido para privilegiar o bem-estar da criança, mas isso só é possível quando esses adultos estão cuidados, estão saudáveis emocionalmente. Quando eles estão num subsistema coparental que funciona adequadamente, que é funcional, que é possível para eles, né, que dentro ali do que cada um consegue entregar, e que é funcional para essa criança. Então, qual é a minha reflexão clínica a partir dessa terceira pergunta? Eu tô conduzindo essa escuta para proteger quem? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, psicólogo. Na dúvida? Tô na dúvida? Eu preciso me perguntar. Paro e eu penso. Eu tô fazendo essa escuta, né? Ou eu tô conduzindo essa escuta, eu tô organizando essa escuta, eu tô deixando essas pessoas falarem, eu tô tomando decisões, eu tô fazendo intervenções para proteger quem? A criança ou o conflito? Porque eu sinto informar para vocês que eu tenho visto uma galera aí trabalhando para proteger o conflito, achando que é advogado e advogada, achando que tem que proteger a criança é assumir um lado, ou proteger a criança é ficar contra esses pais que estão em conflito. É claro que, gente, nos toca, é claro que a gente se identifica ali com a vulnerabilidade da criança. A gente escolheu a profissão que a gente escolheu porque a gente quer proteger os vulneráveis, porque a gente quer, óbvio, assim, eu entendo, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, essa posição de vocês, dependendo da posição que vocês assumam, vocês precisam ser cuidadosos, porque muitas vezes vocês estão protegendo o conflito e não a criança. Se eu não me coloco numa posição metodológica e teórica e prática de ajudar esses pais a resolver esse conflito, a ter uma comunicação funcional, se eu não me coloco nessa postura, eu tô protegendo o conflito, não a criança. Ah, mas eu não tenho paciência para esses pais, gente, então vai fazer outra coisa da vida. Desculpa aí. Vai fazer outra coisa da vida. Não vai ser psicólogo, não vai atender criança. Se for ser psicólogo, vai atender outra galera. Vai trabalhar em empresa, sei lá, dá teu jeito. Mas não vai atender criança, porque você não tem como receber a criança. Ou então você vai ter que fazer um filtro na entrada. Sei lá, falar com a sua secretária, ou você mesmo falar, os pais são separados? São, então não vou atender. Porque se você for atender criança, mas eu sou psicóloga infanto-juvenil. Sinto lhe informar que isso é mais um motivo para você aprender sobre como trabalhar, sobre como fazer orientação de pais separados. Porque se você não a não ser que você negue o atendimento para criança e para adolescente, filhos de pais separados, você precisa saber fazer esse manejo. Porque é esse manejo que vai fazer a diferença no processo terapêutico da criança. A criança, gente, eu vou ser muito honesta, a criança não tá interessada em brincar com você 1 hora por sessão, não. Pra ficar lá lidando com a raiva, com a tristeza. Se quando ela volta para casa, essa raiva, essa tristeza, essa revolta, essa ansiedade, ela tá sendo produzida no ambiente dela. O teu trabalho vai ser enxugar gelo. O seu trabalho está sendo enxugar gelo. Se você não aprende a de fato trabalhar para proteger a criança e não o conflito. Trazendo esses cuidadores para o processo, engajando esses cuidadores no processo, tendo ferramentas e instrumentos para engajar esses cuidadores no processo. Porque também não é só chamando, né? Só chamar, tipo, vem aqui e eles vão falar, não, tem outras coisas para fazer. Já tô te pagando para atender a criança, o que você tá me trazendo para cá toda hora, me chamando? Tá? Então é desde o início. Vocês vão ver quem tiver no retiro sábado, vai ver como que a gente faz essa costura desde a mensagem do WhatsApp que eles mandam pra gente. A gente já faz essa costura pra eles não escaparem da gente nunca mais. E para eles realmente se perceberem parte do processo. Quando isso serve para crianças, né? É lá uma premissa da disciplina positiva. Isso serve para os adultos também, gente. Quando a gente se sente pertencente, valorizado, ouvido, a gente fica mais predisposto a colaborar. Muitas vezes os pais não querem colaborar com vocês porque eles realmente não estão se sentindo parte do processo.
ou eles não estão se sentindo ouvidos, ou eles não estão sentindo que você se importa também, além da criança, você se importa com a dificuldade deles em conduzir o processo com essa criança. E aí uma outra pergunta que vocês precisam se fazer. Minha orientação, a orientação que eu estou dando para esses pais separados, ela está sustentada em critérios clínicos claros. Não estou falando de uma objetividade matemática, estou falando de critério clínico. Eu tenho uma live que eu falo disso, acho que tem alguns vídeos aqui que eu falo também de critério clínico. Tem uma live no YouTube que eu falo sobre quais são esses critérios clínicos. No sábado vou trazer mais alguns. Mas assim, a minha orientação ela está sustentada em critérios, em indicadores de saúde mental, enfim, dados objetivos de avaliação que eu tô fazendo da dinâmica coparental, enfim, ou em empatia pelo que é mais sensato da dupla parental. Ah, não, aquele ali o pai me parece mais sensato. É muito curioso quando eu vou dar supervisão para vocês, para alguns de vocês, vocês trazem isso, não, porque o pai me parece mais sensato. E aí quando vocês trazem essa frase, o meu radar de supervisora já fica ligado. Porque eu falo assim, já era. Tá perdendo o atendimento, tá perdendo o fio da meada aí. Não, porque o pai realmente me parece mais sensato. E aí eu vou... E aí, sem perceber, vocês vão... Essa empatia por aquele que é mais sensato vai se traduzindo quase que num esquecimento do menos sensato. E vamos combinar? O menos sensato é o que mais está precisando de ajuda. O mais sensato já é o mais sensato. O menos sensato é que precisa ter sensatez, certo? Então, o teu trabalho ele vai ser bem útil para tentar dar uma puxada naquele que tá ficando para trás no exercício da coparentalidade. Não vou fazer milagre. Se a gente achar que é importante e se a gente perceber que é relevante, eu tô brincando, mas assim, alguns momentos a gente vai inclusive precisar encaminhar para psicoterapia um deles. Mas mesmo para fazer isso, eu preciso estar, baseando o meu trabalho em critérios clínicos. É por isso que a gente usa todas as ferramentas. Então, hoje, no sábado, vocês vão aprender sobre o esquema diagnóstico da dinâmica familiar. Vocês, quem estiver no retiro. Mas a gente, na nossa formação, a gente tem outras, que é a tríade de avaliação da parentalidade, a gente tem avaliação da interação coparental, que são ferramentas que vão nos dando exatamente esses indicadores, esses critérios clínicos para tomada de decisão. É muito importante. Ah, Fabiana, não me identifico com a metodologia de vocês. Que pena, tudo bem. Porém, isso não significa que vocês não precisam ter critérios clínicos. Porque senão vocês estão trabalhando tendo empatia pelo quem é mais sensato. E não a partir de critérios clínicos. E aí, é como se vocês estivessem reconhecendo e valorizando aquele que já está fazendo, aquele que já tem mais habilidades parentais positivas e deixando de ajudar quem precisa desenvolver. Ou seja, vocês não estão fazendo um trabalho clínico, na minha opinião. Na minha opinião, vocês estão fazendo um outro papel ali, que é um papel de validação, que é um papel menor. E não um papel, de fato, de um psicólogo que é assim, quem tá mais precisando de mim aqui? Quem tá mais precisando do meu conhecimento sobre habilidades sociais, sobre habilidades emocionais, sobre habilidades parentais positivas, sobre regulação emocional, sobre meu conhecimento de diagnóstico mesmo, de risco psíquico. Porque nesse processo, eu posso, por exemplo, perceber que tem uma mãe e um pai com um transtorno, que precisa de uma avaliação psiquiátrica. Porque senão não vai conseguir oferecer a qualidade ideal de cuidado, ou esperada de cuidado para essa criança. Então vocês precisam estar atentos a isso, certo? Bom, não sei quantos aqui, teve uma colega que tinha me procurado no direct mais cedo, não sei se ela tá na live, mas que ela trouxe essa pergunta de vocês vão falar no retiro, vocês vão falar de uma forma mais genérica sobre orientação parental, vocês vão falar porque eu quero trabalhar com famílias em conflito, pais separados, então deixa eu só explicar rapidinho para vocês. O retiro são eventos que a gente vem fazendo de divulgação mesmo, da nossa metodologia. Então esses eventos antes eles aconteciam de forma gratuita, mas eles eram assim,
sei lá, a gente tinha 4 mil inscritos. Às vezes, ao vivo, a gente tinha 1000 inscritos. Ele acontecia no YouTube. A gente não conseguia dar atenção, né? Mal conseguia responder ali meia dúzia de perguntas. Eram eventos muito grandes. Até que a gente entendeu que a gente podia fazer melhor. E aí a gente melhorou a qualidade do conteúdo que a gente entrega. E a gente começou a fazer eventos imersivos. Então, ao invés de fazer 3 aulas ali à noite no YouTube e tal, enfim, muito distante de vocês, a gente começou a fazer aulas, imersões, eventos de um dia inteiro para grupos menores, onde vocês pudessem ter mais acesso a gente. Já que não tem tanto na live, não tem tanto no dia a dia, ter mais acesso ali, a gente fica, né, esse dia inteiro dedicado a vocês, ensinando uma parte da nossa metodologia, que é como a gente organiza o primeiro atendimento a qualquer família. Só que a gente percebeu que a gente podia fazer melhor. Então a gente fez uma primeira edição, que a gente falou de uma forma mais genérica, a gente falou, dá pra melhorar. Na segunda edição, a gente fez sobre uma edição temática, sobre monitoramento digital, que foi muito bacana, o formato, a estrutura, vocês gostaram. A gente falou, então agora a gente vai seguir nesse formato de retiros temáticos. Porque aí quem já participou do primeiro pode ser que queira, né, quer participar de novo, e enfim, para se especializar numa determinada área. Então a gente decidiu fazer assim, e aí esse retiro é um retiro temático, tá? Por que eu tô explicando tudo isso? Ah, Fabrícia, então você tá dizendo que vai ter outros, eu não preciso participar desse. Então, não vai ter outro com esse tema. O próximo vai ser sobre outro tema. Então, o último foi sobre monitoramento digital. Esse agora é sobre pais separados, que é a minha praia, né, de atuação, onde eu venho realmente, estou muito engajada, desde o nível ali das políticas públicas até o nível operacional do atendimento. Estou bastante engajada. Inclusive, vou escrever um artigo, vocês são os primeiros a saberem disso, né? Semana que vem eu entrego um artigo que vai ser publicado num livro sobre coparentalidade. Então, como é que... eu esqueci o título do meu artigo, mas é mais ou menos esse aqui. Essa divisão de funções dentro de uma dinâmica familiar, né? Até que ponto isso é um acordo, até que ponto isso é uma violência de gênero. Então, é uma discussão super interessante para a gente falar um pouquinho, discutir sobre carga materna, discutir carga emocional. Então, estou escrevendo esse artigo. É um campo que eu estou realmente muito inserida e trabalhando, como eu falei, desde o nível ali das tomadas de decisão, do macro até o micro. Então, é um evento que eu, especialmente, estou feliz com essa edição temática, né? Então, sábado a gente vai ter essa edição de pais separados, e aí como é que vai funcionar? Na parte da manhã, vocês vão aprender a parte teórica da metodologia de primeiro atendimento. Assim, gente, como eu falei, desde o contato WhatsApp até o contrato terapêutico, desde o contato até o contrato terapêutico com esses pais, passando ali pelos 5 níveis de intervenção da nossa metodologia, e a gente vai apresentar uma das principais ferramentas que a gente usa nesse primeiro atendimento, que é o esquema diagnóstico da dinâmica familiar. Então, toda a parte teórica, fundamentação, assim... É um curso, praticamente, que vocês vão ter na parte da manhã por um valor de uma paçoca, praticamente, assim, né? Atualmente, com o preço das coisas, com o valor de um almoço. E na parte da tarde, então, eu vou trazer um caso clínico bem interessante, desses meus, que eu escolhi com carinho, para ser bem didático. É um caso clínico onde a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu na parte da manhã a esse caso clínico, com a participação, com a interação de vocês. E aí, para vocês realmente treinarem, né, esse exercício, fazerem esse exercício junto com a gente de raciocínio clínico, para que na segunda-feira, ou no domingo, quem for atender, para que na segunda-feira vocês já consigam aplicar isso no próximo caso de vocês, tá? Aqui com a gente é mão na massa, ninguém tem tempo a perder, a vida é curta, certo? E o nosso ano tá acabando, então a gente precisa fazer acontecer ainda agora. Dito isso, para quem quiser participar do retiro, tem 2 tipos de ingresso. Um ingresso que dá acesso à participação no evento e os materiais do evento. Um ingresso que, além disso, dá acesso à gravação por 7 dias. A gente deixa um tempo curtinho mesmo, porque a gente quer que vocês vejam logo esse conteúdo, que vocês apliquem, que vocês tenham resultado. E digo com muita tranquilidade para vocês,
Tem alunos nossos, gente, eu tava mais cedo, depois eu posso tirar print pra vocês. Aluno nosso que tem acesso a esse conteúdo dentro da formação, que pagou, sei lá, 40 vezes mais, 100 vezes mais, né? Quase. Pagou, enfim, pela formação. Que tem esse conteúdo dentro da formação que vai estar no retiro. Porque eles entendem, a gente fica muito honradas com isso. Assim, eu particularmente fico muito emocionada, porque eles entendem que não é só pelo conteúdo, é pela forma como esse conteúdo é apresentado. A Clarice é uma delas, né? A Clarice, gente, ela é uma aluna maravilhosa e ela tá em todos os retiros. E ela sendo que ela tem acesso a gente mais cedo, com certeza ela tava no plantão. Eu não tava, que quem deu o plantão foi a Fabi, mas provavelmente ela tava no plantão, né? Ou seja, ela tem um acesso direto, a gente ainda assim ela tá no retiro. Por quê? A gente traz o mesmo conteúdo, mas sempre com exemplos diferentes, sempre com uma didática, sempre para facilitar a vida de vocês e realmente com esse interesse genuíno de que vocês compreendam a importância da gente fazer a orientação de pais clínica dentro da psicologia. A gente trazer isso para o campo da psicologia. A gente cuidar de quem cuida. A gente cuidar da saúde mental de quem cuida. Eu não entendo por que a gente está deixando esse espaço para outras pessoas. Eu não entendo por que a gente está deixando esse espaço para coach, para constelador, para, sei lá, quais os nomes aí vocês queiram falar, tá? Para educador parental, que fez uma certificação ali de final de semana, que não tem o menor conhecimento sobre saúde mental. Eu não sei por que a gente está deixando esse espaço para essas pessoas. Eu não estou falando só de uma questão corporativista, que também é, porque eu acho que a gente precisa se posicionar a favor da nossa profissão, sim. Somos uma categoria profissional, a gente paga uma fortuna para ficarem supervisionando o nosso trabalho. Então, logo, eu quero ter privilégios no rolê também, tá? Mas não é só sobre isso. É principalmente sobre as famílias terem acesso a um trabalho de qualidade que de fato resolva o problema delas sem piorar o sofrimento, sem agravar o sofrimento. Eu, Fabrícia, já peguei, dentro de um processo de decisão de guarda, um laudo de uma colega, um laudo que nem era laudo, que não pode ser chamado assim, né? Mas um documento de uma pessoa que nem psicóloga era, sugerindo um modelo de convivência baseado, sei lá, em vozes da cabeça dela para aquela criança. Então, assim, não tinha embasamento nem em psicologia do desenvolvimento, nem em nada. E que aquilo foi considerado. Sabe por que aquilo foi considerado? Porque não é obrigação dos juízes, dos advogados, do Ministério Público. Não é obrigação deles valorizar o nosso conhecimento. É a gente que se desqualifica quando a gente não se prepara. É a gente que se desqualifica quando a gente não assume a nossa posição. E é a gente que deixa as pessoas sofrendo, sim. Porque eu, infelizmente, devido aqui à nossa visibilidade, né? Hoje a Fabiana e eu, a gente já tem um nome, digamos assim, no mercado. Então, os casos que chegam pra gente, as pessoas que chegam pra gente, muitas vezes são os casos mais complexos, e aí chegam aquelas pessoas que já vieram desacreditadas de terem passado por outros profissionais, e machucadas, e feridas, e aí eu vou olhar e falo, Jesus amado, quem é que foi que fez isso? Aí eu vou ver, foi uma colega. Tem um CRP lá no meio do negócio. Eu falo, meu Deus, como que essa pessoa ficou desassistida? Né? Como é que muitas vezes a falta de conhecimento sobre como a gente trabalha com determinado tipo de sofrimento, digamos assim, faz com que a gente piore as consequências daquele quadro, as consequências daquele processo ali, daquela disfuncionalidade, daquele processo de adoecimento. Então, sim, a gente tem responsabilidade. E é pensando nisso que a gente também organiza esses eventos, para instrumentalizar vocês, para capacitar para vocês, ou para pelo menos plantar essa sementinha no coração de vocês, de que o cuidado em saúde mental com os pais precisa ser feito por um profissional de psicologia. Isso não pode ser
delegado a nenhuma outra categoria. Isso no máximo pode ser dividido com um psiquiatra. Então a gente tem muitos psiquiatras parceiros, a gente tem outros profissionais de saúde que vão entrar como rede de apoio, mas quando a gente está falando de rede de apoio técnico, mas quando a gente está falando de saúde mental é com a gente e com a galera da psiquiatria. Não abro mão. E quando a gente está falando de saúde mental infantil, saúde mental infanto-juvenil, passa pela saúde mental dos cuidadores, sim. Hoje a gente já tem muitas referências, por exemplo, sobre crianças que crescem num ambiente de desenvolvimento onde os pais são ansiosos, onde os pais são depressivos, onde os pais têm um transtorno de personalidade e como que isso afeta o desenvolvimento dessas crianças. Isso a gente já tem muito bem registrado e documentado. Então, sim, é importante olhar para a saúde mental desses cuidadores, tá? E aí, sábado, a gente vai aprender, então, um pouquinho mais sobre e quando esses cuidadores estão brigando entre eles, e quando esses cuidadores não moram na mesma casa, e quando essa criança tem que se dividir em 2 casas. Então, é sobre essa problemática que a gente vai discutir. Eu espero vocês mais pertinho da gente, então, no sábado. E aí, como eu tava falando, não vai ser um evento aberto, por isso ele é pago, porque ele tem vagas limitadas, ele acontece no nosso Zoom. Então, vai ser, né, vocês vão receber um link do Zoom para participar. E aí vão estar com a gente, vão poder abrir a câmera, a gente vai poder ver a carinha de vocês, a gente vai poder falar com vocês, né? Então, enquanto uma tá apresentando conteúdo, a outra tá ali no chat acompanhando, tirando as dúvidas, tranquilizando vocês sempre ficam, o material, a gente vai ter o material. Sim, vocês vão ter. Então, a gente vai ali acolhendo vocês e a gente tem essa oportunidade de conversar mais de perto e de construir juntos esse campo de atuação que hoje é a minha vida. Hoje é o motivo pelo qual, assim, eu acordo e durmo todos os dias, que é realmente cuidar de quem cuida. Esse é um propósito bem importante na minha existência. Então, é isso que eu vou também dividir com vocês e especialmente a minha paixão pelo trabalho com famílias em conflito. Sim, é possível gostar de fazer isso. Não de que as famílias estejam brigando, né? Mas como não dá para evitar este ponto, a gente trabalha no cuidado, oferecendo aí um cuidado ético, de qualidade e metodologicamente embasado em ciência, que é o que é mais importante para a gente garantir qualidade. Tá bom? Falei um monte, passei da hora, mas precisava compartilhar esse meu sentimento com vocês, porque a gente está na reta final aí das inscrições para o retiro e, como eu disse, esse tema é um tema que possivelmente não vai se repetir nem tão cedo. A próxima edição já vai ser uma outra temática. Até sábado, então. Pra quem é de sábado, até sábado. Sábado a gente se vê bem de pertinho e conversa um montão o dia inteiro, tá bom? Beijo grande.